Dando, portanto, seguimento, teremos agora o primeiro painel, intitulado Conciliação, Prática e Linguagem no Meio Rural. Para compor a nossa mesa de trabalho, convidamos a doutora Adriana Goulart de Senorsini, doutora Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa e, para conduzir os trabalhos, o excelentíssimo desembargador, coordenador do NUPEMEC da Justiça do Trabalho da 15ª Região, doutor José Otávio de Souza Ferreira. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer imenso, uma responsabilidade muito grande coordenar esse painel, o primeiro painel deste Congresso de Direito do Trabalho Rural, cujo tema é um tema bastante interessante, que é conciliação, prática e linguagem no meio rural. Antes de iniciar, não poderia deixar de registrar os cumprimentos ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e à Escola Judicial da 15ª Região, pela importância e grandiosidade do evento, e o faço na pessoa do presidente do tribunal, desembargador Fernando da Silva Borges. E também não poderia deixar de agradecer o convite que me foi feito para coordenar esse painel pelo nosso diretor da escola, desembargador Manuel Carlos Toledo. Só para, antes de apresentar as nossas palestrantes, que são pessoas altamente qualificadas, com quem certamente aprenderemos muito, eu gostaria apenas de dizer o seguinte: toda vez que nós olhamos a sociedade e nos deparamos com velhas respostas para novos problemas, certamente nós estamos à beira de mudanças. Surgem as janelas de oportunidade para que essas mudanças sejam feitas. Elas podem ser para melhor ou para pior, dependendo de quem as propõe e dos atores que protagonizam essas mudanças. Tal sorte que a nossa responsabilidade, como Poder Judiciário, como advogados, como integrantes do Ministério Público, como sociedade, enfim, é muito grande nesse momento. Porque as respostas que estamos dando à sociedade na solução de conflitos não atendem mais à complexidade e ao dinamismo da sociedade em que vivemos. Nós precisamos ocupar esses espaços e ocupar de forma responsável para que dias melhores venham ao nosso estimado, querido Brasil. Nós poderíamos aqui passar o dia enumerando os problemas do judiciário: excesso de demanda, justiça das decisões, autoritarismo, muitas vezes autoritarismo de alguns integrantes do Poder Judiciário, ou condutas inadequadas de alguns advogados, enfim. Mas, provavelmente, não encontraríamos uma resposta para solucionarmos de forma justa e satisfatória as angústias e, muitas vezes, as tragédias humanas retratadas em cada processo que chega até o judiciário. Nós precisamos mudar. Nós, cidadãos, também somos capazes de resolver os nossos próprios problemas, ainda que com o auxílio do Estado. Enfim, os métodos de solução negociada de conflitos precisam ser valorizados e bem utilizados entre nós. Não são métodos de extinção de processo, não são métodos de solução em massa de processo para aliviar a carga do judiciário. Isso é um equívoco. Desculpem-me, de certa forma, desconhecimento daqueles que assim pensam. Porque os atores que estão propondo, que estão protagonizando essa mudança, são os mesmos integrantes do Poder Judiciário que, até então, a sociedade convive. É dever e, ao mesmo tempo, missão da ordem jurídica harmonizar as relações sociais intersubjetivas a fim de ensejar a máxima realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste. O critério que deve orientar essa coordenação e harmonização é o critério do justo e do equitativo, de acordo com os valores sociais prevalentes. E, de certa forma, entendo que nós, juízes, não podemos ter a ilusão, e muito menos caímos na armadilha da prepotência, de achar que as nossas decisões, aquelas decisões impostas pelo Estado, são as melhores. Porque o juiz ainda não adquiriu o dom da ubiquidade.
nós podemos, sim, construir decisões com a participação das partes, e certamente essas serão as mais justas. E é disso que falaremos e trataremos nesse painel, por especialistas altamente qualificadas, e que passo a apresentar, e também, depois de uma mediação com as debatedoras, nós decidimos inverter a ordem das falas, tal sorte que iniciará a sua fala a desembargadora Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa, que é a juíza do trabalho, admitida no 2º concurso de ingresso à magistratura do TRT da 15ª Região, em 91, desembargadora do Tribunal desde 2014, especialista em Economia Social e do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Campinas, ocasião em que publicou o livro Mediação e Juízo, no qual se transformou em sua dissertação de mestrado, doutor em Educação pela Universidade de Campinas, ocasião em que defendeu a tese sobre formação de magistrados do trabalho após a Constituição de 88, e também implantou o Centro de Conciliação de 2º Grau do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e é integrante, parceira, do NUPEMEC, do Tribunal da 15ª Região, e integra as Comissões Nacionais de Conciliação. Passo a palavra à Sua Excelência, então, para o seu tempo de exposição. Bom dia a todos. Bom dia, doutor José Otávio. Eu gostaria de saudar a todos os presentes, na pessoa do doutor Fernando Borges, o presidente do meu tribunal, um querido amigo, um capitão muito firme nesse momento pelo qual nós estamos passando. E gostaria de dizer, principalmente, que eu estou me sentindo aqui exatamente como diz o doutor Cláudio, não é? Me atirando de um bungee jump, de um imenso bungee jump, inclusive em face das considerações que ele fez, que indicam muito claramente como essa política pública da mediação e da conciliação dos conflitos nos divide a nós, magistrados. E, então, nós decidimos aqui mudar um pouquinho as nossas falas, e eu vou até me permitir também falar dali, porque eu acho que vai ficar mais cômodo para mim, para que eu faça algo, então, diferente até do que eu havia me programado e pensado, para que nós pudéssemos até expungir algumas dúvidas quanto à política pública hoje adotada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Eu acho que eu vou me acertar bem aqui. Bom, eu queria começar, eu pensei em começar de uma forma mais lúdica, da gente pensar como o conflito é complicado na nossa vida. Então, eu vou propor que nós assistamos um pequeno filme de 3 minutos sobre a escalada do conflito. Eu vou propor, então, que nós iniciemos com uma sessão pipoca, não é? E para a gente olhar, então, esse filme, que é do Bruno Bozetto, que todos podem acessar pela internet, e que é bem interessante, que é um filme muito usado em cursos de mediação.
Esse filme, eu espero que tenham gostado, de 3 minutos, ele retrata exatamente a sociedade brasileira sob o meu ponto de vista. Nós compramos apartamento ao lado do aeroporto, mas nos importamos com o barulho do vizinho. Hoje, inúmeras ações, por incrível que possa parecer aos senhores, pedem na justiça a realização no cachorro do vizinho da famosa já cirurgia de cordectomia. Se os senhores não sabem, é a retirada da corda vocal dos cães para que eles não latam, não incomodem, não é? E hoje, muitas ações na justiça comum discutem a guarda dos pets quando os casais separam. Nós estamos levando ao judiciário não mais a guarda dos nossos filhos, mas a questão da guarda compartilhada dos nossos pets. Eu tenho uma professora cuja ação judicial diz respeito a essa questão. Não a estou julgando, apenas estou fazendo constatações. E os nossos processos judiciais na Justiça do Trabalho, eles também não são diferentes. Já é do prisma de Newton que todas as situações podem ser vistas por 49 formas diferentes. Quando isto é lá da divisão da luz, nós podemos ver a luz em 49 cores visíveis. Há outras ondas de luz que nós não enxergamos, mas isso se espraia em todas as questões da nossa vida. Isso é bem interessante, porque quando nós relatamos um fato, nós relatamos sob o nosso ponto de vista e sob a nossa perspectiva. E vejam, a ação judicial ela é exatamente isso. Quando o reclamante chega lá para relatar ao seu advogado o seu problema, ele relata expungindo sempre aquilo que ele acha que é inadequado. O advogado, pensando em fazer o melhor trabalho, coloca nos autos da ação judicial aquele direito que ele entendeu que o reclamante quer, mas também outros, que aí ele verifica que são possíveis de serem pedidos. E não é, para ninguém que está nessa sala, distante, que hoje as ações judiciais têm pedidos de A a Z e, muitas vezes, o alfabeto se inicia novamente. O que nós sabemos é que essa ação judicial ela não retrata o verdadeiro conflito. Quando surge o verdadeiro conflito? Quando alguém não pede desculpas para alguém. Quando alguém é dispensado, como ocorreu há pouco tempo no Vale, 200 trabalhadores dispensados, um dia antes do Dia dos Pais, por um telegrama. Os senhores acham que isto é uma forma adequada de dispensa e que isso não vai gerar um conflito superior àquele antes existente? É lógico que vai. A gente sabe hoje que nós temos inúmeros trabalhadores que não recebem seus direitos, mas não vão à Justiça do Trabalho, apesar do imenso número de ações que nós temos em trâmite. Mas vejam,
Essas ações que desembocam no Poder Judiciário, elas têm um custo imenso para o Estado juiz e para as partes. E elas precisam, sim, de uma resposta, até porque elas são, muitas vezes, muito relevantes. Nós sabemos que 90% ou mais de 90% das nossas ações, esse é um número do Justiça em Números, acontecem por falta de pagamento de verbas rescisórias. Essas ações, muito relevantes, não podem aguardar as pautas das nossas varas, que, por mais que os juízes trabalhem, podem estar para, por exemplo, setembro do ano que vem, porque não há milagre. Nós temos uma força de trabalho. E eu gostaria de dizer que nós somos o tribunal, a 15ª região, é o tribunal mais produtivo do país. Não há mais como se exigir dos juízes que trabalhem ou que façam mais. Somos, sem sombra de dúvida, magistrados produtivos, empenhados e que se preocupam, sim, em dar a prestação jurisdicional de uma forma célere. Bom, mas o processo judicial, com a sentença judicial que surge desse emaranhado de fatos que nem sempre retratam o conflito, ela também é a sentença do que dos autos consta. Portanto, a sentença judicial, ela não resolve o conflito das pessoas. Se nós agregarmos a isso mais um dado, de que 69%, gente, esse é um dado do Justiça em Números, esse é um dado que não é criado por nós. 69% de todas as ações, de todas as sentenças que nós proferimos, nós não conseguimos executá-las. E por que não conseguimos executá-las? Simplesmente porque a execução é real. Ela não recai sobre a pessoa do devedor. Eu não vou mandar prendê-lo se ele não tem como pagar. Só que muitas vezes nós vemos que mesmo aquele que não tem como pagar, ele tem alma, ele quer manter seu nome. E ele chega lá e diz assim, olha, se tiver uma forma, eu quero fazê-lo, eu desejo quitar, principalmente os pequenos devedores. Isso é muito interessante. Isso me chamou muita atenção por ocasião de uma pesquisa que eu fiz com empregados de planos de demissão voluntária do Banco do Brasil. Esta foi uma pesquisa séria. Essas pessoas saíam do Banco do Brasil na década passada e abriam pequenos negócios, mas não tinham preparo para ser empresários. Essas empresas, está aqui o meu vice-presidente, que não me deixa mentir, não é quantas pessoas não quebraram 3 anos ou 2 anos depois, não é, os seus pequenos negócios, e elas chegavam à Justiça do Trabalho dizendo, olha, a única coisa que eu quero manter é meu nome, não é? Por favor, me deixe quitar isso. Eu também sempre fui empregado, eu também sempre quis receber. E tudo que eu quero é quitar essa dívida de uma forma que me seja possível e viável. Então, isto é algo que a Justiça do Trabalho não pode ser insensível e não pode fechar as portas de que acontece. Nós temos vários tipos de devedores e nós temos vários tipos de conflitos. Nós temos o conflito capital-trabalho, mas nós temos hoje, em grande monta, o conflito trabalho-trabalho. E, para esse, nós também temos que ter uma visão e nós também temos que dar um encaminhamento diferente. As 2 últimas gestões do Tribunal Regional do Trabalho estiveram extremamente preocupadas com isso. A gestão do Dr. Lorival, que tinha como vice-presidente a doutora Gisela, e a atual gestão também, o Dr. Fernando, tem uma visão humanizada para essa solução de conflitos. E, num momento em que se discutia extremamente se essa política podia ou não ser adequada
para a Justiça do Trabalho, eles tiveram a grande força de implementar esta política pública e de fazê-lo de uma forma extremamente adequada. E eu não tenho a menor... Porque eu gostaria até de dizer para todos os alunos, para todos os advogados que estão aqui, que não tem nada que divide mais a magistratura trabalhista do que este tema. Esta é uma questão que nos é muito interessante, porque todos nós que discutimos essa questão o fazemos pela sua visão. E as nossas visões são absolutamente complementares, porque todos somos extremamente de boa fé nessa discussão. Isto é que é muito importante e muito relevante dizer. Apenas são visões fragmentárias de um todo, sob meu ponto de vista. E isto se explica porque a visão do ser humano ela é sempre fragmentária, não é? Mas nós precisamos, então, unir essas nossas visões. E o reflexo desta imensa discussão entre os magistrados se refletiu extremamente na edição da Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que implementa uma política pública de solução adequada de conflitos na Justiça do Trabalho. Veja, e o faz com 20 anos de retardo, sob meu ponto de vista, porque todas essas discussões da implementação de outras formas, de um tribunal multiportas, de outra forma de solução de conflitos, toda essa discussão já está implementada no Brasil desde a década de 90. Se os senhores se lembram, é de 1997 ou de 1998 o primeiro projeto de lei de mediação no Brasil, o projeto da deputada Zulaye Cobra, que era um projeto extremamente adequado e que foi o projeto que, muitos anos depois, extremamente alterado, não é? Apenas agora, em 2015, se tornou na lei de mediação, mas este projeto foi extremamente considerado pela comissão de juristas que fez o Código de Processo Civil, que fez o novo Código de Processo Civil. Todos esses dados estavam lá, porque foi na década de 90 que já veio essa grande discussão. O que aconteceu no Brasil é que a Constituição de 88, ela trouxe o acesso à justiça, mas na década de 90, nós já nos deparamos com um judiciário que não foi preparado para o acesso à justiça que nós tivemos. Porque acesso à justiça não é eu ingressar na justiça. Eu preciso ingressar na justiça, mas eu preciso sair da justiça recebendo o bem da vida que eu fui lá buscar. Muitas vezes muito relevante. Não adianta um acesso à justiça de uma mão, não é? Não adianta acesso à justiça sem efetividade. Então, toda essa discussão começa no Brasil na década de 90, quando a Justiça do Trabalho estava extremamente empenhada em discutir o fim da representação classista. É muito interessante isso, porque até 99 nós éramos juntas de conciliação e julgamento. Conciliação vinha antes do julgamento. E talvez nós tivéssemos, naquele momento, lá os classistas que nos auxiliavam, não é, numa mediação com as partes, numa negociação com as partes. Mas o fato é que a discussão do fim da representação classista nos impôs também toda uma discussão de nos tornarmos varas do trabalho. Nós, com isso, nos processualizamos de alguma forma. Longe de mim estar aqui defendendo a representação classista, não. Muito pelo contrário, eu acho que ela, como
tudo tinha bônus e ônus, mas tinha mais ônus do que bônus. Veio em muito boa hora o fim da representação classista, em excelente hora, mas nós perdemos, naquele momento, o bonde da história, porque nós tínhamos aquela pecha de justicinha, a justicinha dos acordos. E nós, de alguma forma, acreditamos nisso, nós interiorizamos essa pecha ou essa discriminação que nos davam, né? Que achavam que nos minoravam com isso, enquanto o processo civil estava todo fazendo um movimento para nos copiar. É essa a verdade. Se nós verificarmos lá a lei de 95 do Juizado Especial Civil, ela é uma busca, não é, de uma CLT, de um processo que fosse tão célere e oral quanto o que nós tínhamos. O que é o Código de Processo Civil? A busca de um processo tão célere e efetivo quanto aquele previsto na CLT, que prevê lá que o juiz envidará os seus esforços para encetar uma conciliação adequada. Isso hoje é possível nas nossas varas? Isso hoje é possível nas nossas pautas? Assim como não é possível que nós hoje digitemos todas as sentenças que nós fazemos, não é? Também não é possível que nós sentemos e realizemos as reuniões necessárias para dar para as partes que nos procuram um dia efetivo e sério na corte. O que é um dia efetivo e sério na corte? É aquele dia em que ela vai contar efetivamente qual foi o problema que a trouxe ali. E que nós vamos expungir da petição inicial todas as luzes, não é? Todas o que está demais, verificar qual é o verdadeiro conflito, o que é importante que ela resolva. E, para isso, a 15ª Região, que foi uma das iniciadoras desse projeto, que já tem 3 anos e pouco em funcionamento, acabou por dar muitas luzes que foram acolhidas pela Resolução 174. Vejam, a Resolução 174 do CSJT, que cria os SEJUSCs, que já estão lá na Justiça Comum há 20 anos, não é? Mas que adapta os SEJUSCs à Justiça do Trabalho, ela levou em consideração 3 paradigmas. Ela levou em consideração o paradigma da 18ª Região. Em Goiânia, desde 2013, ou seja, já há bastante tempo, todas as ações que ingressam, independentemente se a ação for intentada em face de um órgão público que não vai fazer acordo, todas as ações são pautadas no SEJUSC lá de Goiânia. Sem fazer nenhum tipo de escolha da ação que será pautada, eles têm 40% de conciliação. O que lá eles estudaram, então, refletindo acerca da prática deles? Que as pessoas, muitas vezes, elas apenas querem um espaço de comunicação. E elas não estão acostumadas no Brasil a ter esse espaço de comunicação fora do Poder Judiciário. Nós somos uma sociedade que judicializa, porque não tem e não criou outros canais de comunicação. É muito importante isso, nesse momento da reforma, que os sindicatos, por exemplo, perdem, não é, parcelas do seu espaço. Quem sabe eles não poderão ser espaço de comunicação efetivo entre as partes em litígio. Quem sabe eles não retomem esse papel? Eu os concito a pensarem nisso. O fato, então,
é que um outro paradigma adotado pela Resolução 174 foi o da segunda região, onde eles também realizam lá mesas, não é, de mediação, lá todo mundo que atua na segunda região conhece, mas o paradigma efetivamente adotado foi, e com muito orgulho eu digo isso, o nosso paradigma, não é, doutora Gisela? O paradigma de que é possível que um juiz que seja absolutamente formado para isso, que seja talhado para isso, tenha 6 mediadores formados para isso, sob sua orientação, e realize, então, essas pautas de conciliação e de mediação. São coisas diferentes. Pautas de conciliação e pautas de mediação. E isto se mostrou extremamente adequado. Rapidamente, porque eu não quero, de forma nenhuma, monopolizar o tempo da doutora Adriana, eu gostaria de dizer que o paradigma da 15ª região é o seguinte: nós temos Sejusques já instalados em 8 cidades do interior do estado de São Paulo. Temos também um Sejusque instalado no 2º grau de jurisdição e que funciona extremamente bem e que se dedica a atuar em processos em grau de recurso, em processos que estejam no TST, mas que, estranhamente, também se dedica a realizar apoio ao 1º grau. A corregedoria detecta, não é, doutora Suzana, lá várias, doutor Samuel, que precisam de apoio e indicam ao NUPEMEC, que é o órgão gestor desta política, e o NUPEMEC, então, defere um apoio a essas varas, e isso tem funcionado muito, muito, muito bem. Mas eu gostaria de dizer que essa política, ela está calcada em 4 paradigmas efetivos. Primeiro lugar, numa excepcional formação dos nossos mediadores. Infelizmente, o paradigma do Brasil é que, nas faculdades de Direito, nós não temos cursos de negociação. Quem aqui é estudante, eu concito os senhores a que façam cursos de negociação. Para quem viu o programa Mundo S.A. da Maria Prata, há uma semana ou 2 atrás, deve ter verificado que o advogado consultivo é algo que os sites vão substituir, não é? Vejam, isso é algo já que está acontecendo. Nós já temos sites americanos que fazem negociação online. Eu entro lá, faço uma consulta no Google, já aparece para mim: você precisa de um advogado? Já tem lá o programa da IBM, que ontem nos foi dito, não é, doutor José Otávio, que aquilo que uma grande empresa que nos procurou, e eu vou falar desse encontro com empresas, que eles precisaram de um ano todo para fazer com 20 advogados, foi feito pelo programa da IBM em 2 horas, não é? Ou seja, veja, hoje nós temos que pensar que nós temos um novo tempo e um novo paradigma. As questões extremamente complexas e caras no estado de São Paulo já não são resolvidas na Justiça Comum do Estado de São Paulo, são resolvidas no Tribunal Arbitral da Fiesp. Eu não posso, por exemplo, comprar um tecido e eu tenho um problema com o meu fornecedor, ele me entregar o tecido ano que vem. Pode jogar no mar, a moda já terá mudado, eu não farei nada com este tecido. Então, as relações, a nossa situação, o nosso tecido social está extremamente em transformação. E eu também preciso reconhecer que, para o trabalhador
que precisa receber algo que para ele é relevante, não adianta que um juiz ponha este processo na pauta da vara dele no momento possível, em setembro do ano que vem, na melhor das hipóteses. Então, nós precisamos reconhecer essa mudança social. Essa excepcional formação que nós damos aos nossos mediadores, ela é quase que um curso de especialização. Ela é uma formação extremamente cara, ela é temporalmente complexa, porque nós temos hoje, nós conseguimos baratear essa formação e chegar a um número maior de servidores, transformando esse curso em 55 horas de educação à distância. Hoje, esse curso de educação à distância prepara os mediadores em cálculos trabalhistas. Eu vou falar disso. Todo o nosso programa é calcado em cálculos, em valores. Não temos nenhuma negociação na Bacia das Almas, não é isso, mas nós temos gente se preparando para conhecer cálculos trabalhistas, para conhecer processo, mas também para conhecer profundamente as técnicas possíveis e os diferentes modelos de negociação. Posteriormente, nós temos 3 dias na escola judicial, são 21 horas, 3 dias de 7 horas cada um, apenas para discutir ética e postura desses mediadores em mesa, e também para dar a eles mais possibilidade de análise dos laudos periciais, porque detectamos que isso era necessário. Mas ética e postura é algo que a gente discute muito com esses mediadores na prática. E, posteriormente, eles ainda realizam 60 horas de estágio, podendo, ao final desse estágio, sequer serem inseridos no rol dos mediadores. E nós já formamos, nesse sistema, mais de 200 mediadores na 15ª região. E esperamos, sinceramente, que cada juiz que se agregue a este trabalho e que pretenda replicar na sua vara um espaço como o do Sejusc, que possa fazê-lo mandando os seus servidores para fazer esses cursos e também se preparando para esse novo meio, para essa nova forma de solução de conflito, para essa nova visão das varas do trabalho. Um segundo paradigma do nosso trabalho é a humanização do recebimento das partes dos advogados. Posteriormente, os senhores vão ver um pequeno filmezinho sobre os Sejuscs, vão verificar que lá nós tentamos ter pelo menos um espaço que seja de mesa redonda, em que as pessoas sejam concitadas ao diálogo. Há uma técnica para concitar, para chamar as pessoas ao diálogo. Isso é sempre possível. Um terceiro paradigma do trabalho que nós realizamos e que nos diferencia de todos os tribunais do Brasil é que nós utilizamos um conceito de mediação qualificada. O que desejam os Sejuscs na 15ª região? Eles desejam realizar o melhor acordo, o mais adequado acordo, o acordo que seja conciliador da lide sociológica, que é absolutamente diferente da lide processual, como eu já disse. A lide sociológica é aquele, né? O que me trouxe, o que eu quero obter com o processo judicial. Às vezes nem está relatado isso nos autos da ação judicial. As pessoas vão descobrir o que é o adequado e vão verificar, dentro daquele perfil de devedor, qual é a solução adequada para o feito. Aí é que aparecem as duas coisas com que nós trabalhamos. O que é conciliação? Conciliação é uma técnica que propõe resultados. O conciliador, ele propõe soluções. Já o mediador, não. O mediador é
tão somente alguém é algo muito mais complexo. E a gente tem visto que é absolutamente adequado, por exemplo, quando a gente trata de acidentes do trabalho, quando nós reinserimos o trabalhador na empresa, não é? Às vezes nós refazemos a teia, a possibilidade do trabalhador estar dentro da empresa. Mediação é algo muito mais complexo. Nós tão somente propiciamos a possibilidade de que as partes cheguem a uma solução adequada. Qualquer que seja a técnica aplicada, de negociação, às vezes simplesmente, de conciliação ou de mediação, o nosso objetivo é a conciliação. Conciliação é uma palavra bissemântica, não é? Ela tanto é procedimento, como ela é o resultado deste procedimento. E, por isso, nós temos tanta falta de entendimento quanto a essas questões, até porque não fomos preparados nas faculdades de Direito para trabalhar com isso, mas teremos que ser. Tá? Na mediação qualificada, nós sempre damos um andamento adequado ao processo, tanto no conhecimento quanto na execução, ainda que não dê o acordo. E fazemos isso sem criar conflito. Essa é a principal dificuldade do nosso trabalho. Imagine homologar cálculos em mesa, citar ou intimar para pagamento em mesa, não é? Já designar uma perícia se não der um acordo na primeira fase lá, do processo no conhecimento, já verificar qual é o tempo de horas em itinere, isso é tão caro para tantos advogados que atuam aqui. Quantas perícias tem nos processos dos senhores? E aí eu quero até conversar a respeito disso. Gente, um processo adicional de insalubridade, ele vai resultar numa condenação em grau médio, se a gente tiver 4 ou 5 anos de condenação, de R$15 mil. Os senhores têm noção de quanto custa este processo para o Estado juiz e para uma empresa? Nós tabulamos isso. Nós mostramos para os empregadores quanto custa esse processo. Este processo ele custa R$42 mil, na melhor das hipóteses. É uma pena que eu não vou apresentar esses quadros, porque senão isso seria muito. Mas veja, se o empregador, e eu chamo a atenção de todos os senhores, se os senhores se conciliarem em processos que pede adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, e se isso for adequado, isso já terá sido uma grande economia. Este processo custa, no mínimo, R$42 mil para o empregador, no mínimo. E ele custa, no mínimo, R$4 mil para o Estado juiz. Se ele tramitar celeremente. Tá? Há 2 custos diferentes no Brasil, há 2 entidades estudando essa questão, o IPE e também a economia lá da Unicamp. Os custos divergem um pouco, R$ 1.500 para uma única ação que tramite no Brasil, uma ação bem simples, uma execução de um tributo, não é? Até R$ 4.800, a gente deve ficar por aí, num patamar de R$ 4.300. Veja, há um dispêndio de tempo, de energia e uma solução inadequada, porque para o empregador já ficou muito mais caro. Se ele já tem 10 laudos dizendo que aquilo é devido, eu quero que alguém me convença de por que não é bom um acordo. Não é? Por que não é adequado que ele comece a pagar para todos os empregados, que ele se corrija, que ele corrija os seus rumos e que ele comece a pagar para todos os empregados, por exemplo, no corte de cana, o adicional de insalubridade, posto que essa discussão tem lá quase todos os dias nas nossas varas. E a gente já tem
milhares de laudos, às vezes, dizendo, e a parte quer fazer mais um, que vai gerar mais um assistente daquele perito. Quer dizer, vejam, então, nós damos essa tramitação no feito, não sem tentar convencer as partes que esses laudos já estão prontos, já podem estar arquivados na vara, ou que o juiz também poderia, num caso singelo, adotar o novo CPC e fazer, para este caso, por exemplo, uma perícia simplificada. Por que não? Chama lá o perito, num determinado dia, e pauta todos esses processos que não derem acordo, ouvindo o perito. Não precisamos, nós temos que reinventar as nossas práticas, porque nós não vamos dar conta daquilo que nos é exigido, mas também temos uma obrigação social. Então, é isto que os sejusques estão cada vez mais propondo, uma tramitação adequada para todos aqueles feitos em que o acordo legítimo e realmente conciliador do conflito não for obtido. E veja, nós queremos ainda fazer essa movimentação processual sem gerar conflitos. Isso não é simples, mas os nossos números, os nossos resultados, e às vezes até o que as empresas nos retornam de como isso, nós estamos efetivamente no caminho certo, não tenho dúvida. E, finalmente, nós trabalhamos, diferentemente, por exemplo, do projeto da 18ª Região, com seleção de processos. Nós começamos, eu, a doutora Gisela e a doutora Andréa, selecionando processos na mão no recurso de revista, para fazer essas audiências. Tivemos a ideia de verificar quais eram os grandes devedores do tribunal, e principalmente aqueles que a gente sabia que não iam subir os recursos de revista. Gente, eu devo, por exemplo, intervalo, súmula 437, perdeu, vamos combinar? Sabe? Já recorreu, perdeu, esse processo, um mês mais, é 1% mais de juros. É mais o acompanhamento desse processo, é mais todo o custo do Estado juiz, é mais um feito tramitando. Hashtag acabou, vamos pagar? Sabe? E a gente começou a chamar as empresas para contar para elas, olha, perdeu, confia, aceita, vai doer menos, né? E a gente começou no fim, aí, falar em determinadas ordens das casas de advogados, depois para entidades na Fiesp, no Ciesp. No fim, ao final dos 2 anos, em que os doutores Lorival e Gisela estavam à frente do tribunal, nós já tínhamos as 60 maiores empresas do país integradas ao nosso projeto, e isto continua na gestão do Dr. Fernando Borges, e nós não temos nenhum problema com essa parceria e de receber, meramente por e-mail, as listas das empresas. Até porque elas passam por uma reunião no tribunal. Agora, o capitão dessas reuniões é o Dr. José Otávio. Ele desenha para as empresas, elas veem um PowerPoint, elas entendem todas as responsabilidades que têm. Esse PowerPoint é apresentado pela doutora Kathleen. Eu até iria apresentá-lo aqui, mas entendi que não haveria tempo para isso. Elas entendem que elas têm muita responsabilidade neste projeto. Elas passam a mandar efetivamente negociadores e calculistas para atuar nessas mesas, não é? E, portanto, nós, ao lado desse projeto de grandes devedores,
temos hoje um 0800, em que qualquer pessoa, 0800, gente, DISC, peça a sua audiência, qualquer trabalhador, qualquer representante de empregado, qualquer sindicato pode também aderir ao nosso projeto da mesma forma. Qualquer um pode aderir ao nosso projeto. Nós também temos com as varas o projeto que para a gente é extremamente caro, de pequenos devedores e de detecção lá pelos nossos mediadores de todas aquelas pequenas empresas que fecham na comunidade. Vamos fazer uma mediação antes que isto não renda mais nada, que esse seja um processo a ser arquivado porque não há possibilidade de pagamento? Então, estamos extremamente tranquilos que estamos no caminho certo. Finalmente, eu quero falar também sobre algo que é extremamente, que divide a magistratura, sobre o que eu escrevi no ano de 2000, e que agora, veja, eu escrevi em 2000 acerca de homologação de acordos extrajudiciais, mas o querido professor Wagner Giglio, e acho que ninguém tem dúvidas da estatura moral de Wagner Giglio, em 84, deixa eu até pegar o ano aqui, acho que foi em 84 ou 82, ele dizia o seguinte: olha, se o acordo extrajudicial é ruim, também é o judicial. Em 2000, eu fiz um artigo concitando os meus colegas, porque eu sempre ouvi as partes em mesa de audiência, a homologarem acordos extrajudiciais para que nós não tivéssemos que nos deparar com as casadinhas. E porque, então, eu já verificava, e os colegas da Justiça Comum já me diziam que homologavam muitos acordos em face do artigo 57 da Lei 9.099. O artigo 57 da Lei 9.099 diz que o acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Vejam, em qualquer juízo. Bom, agora isso está na CLT. Nós temos dois caminhos. Ou fingir que isso não acontece, não é? Ou providenciar o que aconteceu a semana passada no Sejus, que eu faço questão, a semana retrasada no Sejus, que eu faço questão de contar. Verificando um juiz na vara que havia uma casadinha, ele extinguiu a ação, as partes recorreram dizendo: não, nós já havíamos efetivado um acordo, tão somente não havia meios de registrar isso em juízo. E o doutor Jorge Costa remeteu isso ao Sejusc. Esse acordo, que inicialmente era de R$12 mil, foi fechado no Sejusc de segundo grau por R$87 mil, com as partes se cumprimentando, não é? E extremamente satisfeitas com o atendimento humanizado que eles receberam, com verbas devidamente discriminadas para fim de previdência social. Veja, nós demos a essas pessoas um dia na corte. Eu não estou dizendo para os senhores que nós vamos homologar os acordos que vierem. Eu tão somente concito os senhores a refletirem acerca de conversar com as partes, pelos senhores, pelos juízes ou por seus mediadores, de qual é o efetivo conflito que está por trás daquela petição. E, quem sabe, homologar um acordo que seja adequado. Finalmente, 1 minuto, eu gostaria, então, que o Pedro passasse o videozinho dos nossos Sejuscs para a gente encerrar. Obrigada, de qualquer forma, pela atenção que me dispensaram.